E aí você falou de transformação cultural, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre como vocês estão lidando com isso, que eu imagino que é um desafio, nossa, de Uhum. mudar, de apoiar, né, essa mudança de cultura. Mas antes, eu queria perguntar para você como é que você chegou até aí, né? Nessa posição que você ocupa hoje, como foi um pouquinho da sua trajetória? É. Matarazzo, a minha relação com a educação, ela começou muito cedo, assim, eu acho que desde pequena eu sempre quis trabalhar com pessoas, né, e eu aspirava muito isso, assim, na minha história, né. Então, um dos meus primeiros trabalhos foi como, professora, porque eu fiz letras português e italiano, né, e aí eu vou explicar o porquê do italiano. Na época eu estudei bastante, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, né, mas eu precisava passar para uma universidade pública porque os meus pais não tinham, né, condições de investir numa universidade privada. Então, eu estudei bastante, mas eu tinha o desejo de estudar numa próxima da minha casa. E essa próxima da minha casa tinha uma curiosidade, eu não sei se todos vocês sabem, mas quando a gente faz graduação em letras, a gente precisa escolher o idioma, né, que a gente vai cursar, associado a toda a literatura, enfim, português que a gente vai ver. E essa universidade era a única que a escolha do idioma era em ordem decrescente. Então, aconteceu de eu passar para a minha última opção, que era o italiano. Olha que loucura. Não, e eu achando, né, que eu estava muito senhora de si, fui falar com a secretaria da universidade que eles tinham errado, que a minha pontuação tinha sido ótima, que eu teria passado para outros cursos, né? E quando eu fui falar com eles, eu descobri que, na verdade, eu é que tinha trocado a ordem e tinha passado para mim a primeira opção, que era o italiano. Aí eu falei, nossa, o que, que eu faço agora? Né? Não tem condições de ir para mais longe. Vou para a faculdade que está mais perto da minha casa. E aí foi curioso, porque no primeiro dia eu entrei na sala de língua italiana e a professora me deu tchau. Para quem não sabe, tchau é oi em italiano. O que eu fiz? Fui embora, falando, não, tem alguma coisa errada. Eu não deveria estar aqui, porque até a professora está mandando eu ir embora. E aí a turma, rindo da situação, falou, não, tchau é oi em italiano, entra aí. E aí eu entrei na turma, me apaixonei pelo italiano, por literatura italiana, língua italiana, história, geografia. Hoje eu sou apaixonada ao ponto de algumas pessoas me ouvirem falar o idioma e falar que eu sou italiana. Tem até uma outra história engraçada que eu lembrei agora. Eu trabalhei numa empresa de telecom que respondia a um grupo italiano e tinha um diretor, né, que sempre ia lá na área de recursos humanos falar com a gente. E aí teve um dia que ele virou para mim, ele não sabia falar italiano, aí ele tentou falar um português misturado com italiano, ele, oi, eu preciso falar com... Aí eu falei assim, tá, diz o que você precisa. Ele, você é brasileira? Eu falei, sou. Aí ele, eu só te vejo falando italiano, então aquilo ali foi até um elogio, né? Porque eu falei, nossa, realmente eu aprendi aí bastante a língua na universidade, fiquei feliz, mas assim, no quanto eu queria demonstrar, né, o quanto o italiano faz parte da minha vida. Ai, que delícia. Que pena que eu não tenho aqui aqueles emojis, né? Pra começar a rir junto e colocar aquelas carinhas ali.